O board ainda discute a IA como se fosse um software de CRM, e essa cegueira está drenando o fluxo de caixa de forma silenciosa, quase cirúrgica. É uma asfixia financeira em câmera lenta. Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje vamos mergulhar na ruptura do Unit Economics da inteligência artificial. Essa é uma tese crucial de Walter Maier Neto, que nos desafia a confrontar uma realidade fiscal incômoda, a matemática obsoleta que muitos conselhos de administração e lideranças de inovação ainda aplicam ao ROI da IA, ignorando o custo marginal da inferência e abrindo um ralo de capex agêntico sem precedentes. Precisamente, Sara. Durante as últimas 2 décadas, fomos doutrinados pelo SaaS. A premissa era simples: pagava-se uma licença e o custo marginal por clique, por relatório, era próximo de zero. Escalava-se, as margens cresciam. Isso nos deu uma falsa sensação de segurança. Falsa, Alex? Ou uma otimização de custo que simplesmente não se aplica mais? A promessa da IA era justamente a eficiência, a redução drástica de OPEX. Agora você nos diz que essa mesma tecnologia pode ser um monstro de CAPEX? É uma inversão brutal da escala. Modelos fundacionais e agentes autônomos não têm licenças estáticas. Eles operam consumindo inferência computacional contínua, taxada implacavelmente por tokens de entrada e saída. Quanto mais um sistema inteligente tenta resolver um problema, quanto mais dados ele cruza, mais autônomo ele se torna, mais cara a operação fica. É um ralo silencioso, Sara, um CAPEX invisível que aniquila o EBITDA antes mesmo do fechamento do trimestre. Compreendo a mecânica dos tokens, mas isso não deveria ser mitigado pela produtividade? Se um agente otimiza uma malha de transporte ou realiza a reconciliação de milhares de contratos, o ganho de eficiência não supera o custo da inferência? É aí que reside a armadilha da competência. O erro primário é a falta de literacia matemática sobre o funcionamento orgânico da IA generativa. Diferente de um banco de dados que devolve uma query estática, um agente executa processos de raciocínio dinâmicos, a chamada Chain of Thought. Ele itera centenas, milhares de vezes sobre a mesma base de dados. Cada vez que a máquina reflete, gera texto, avalia opções probabilísticas ou contata uma API externa, os contadores de tokens giram. Um verdadeiro taxímetro, rodando na tarifa de supercomputação em tempo real. Precisamente. E para tarefas complexas que exigem precisão absoluta, como estruturar uma tese de M&A ou auditoria fiscal, esses agentes operam em loops intensos de autocorreção. Isso é excepcional para a qualidade do output estratégico, mas para a fatura da nuvem é catastrófico. Projetos inovadores com ROI de 300% em redução de horas humanas estão rodando com margens unitárias severamente negativas neste exato momento, sangrando o lucro líquido para manter uma fachada de modernidade. É o CPF na reta do CFO e do CIO. De fato, a falácia da redução de OPEX. E as consultorias, por sua vez, vendem a ideia de uma força de trabalho infinita, que não dorme, não pede bônus. Isso me soa como uma falácia de mercado monumental, não é? Absolutamente. É uma falácia que ofusca a alocação astronômica de CAPEX subjacente. A inteligência cognitiva de alto nível não flutua de graça. O custo reflete a escassez global de semicondutores e clusters de processamento, as GPUs. Quando as diretorias contratam seus próprios agentes autônomos, na prática de Shadow AI, a infraestrutura financeira central colapsa sob o peso do processamento descontrolado. A Sequoia Capital, no relatório AI's 200 Billion Question, demonstrou o abismo entre receitas de IA e o capital injetado na infraestrutura. É um abismo que agora ameaça o seu próprio CNPJ. Ou seja, se o board não implementar estrangulamentos financeiros cirúrgicos, a fatura da AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure pode levar a companhia ao colapso. É alarmante. Mais crítico ainda, Sara. Modelos corporativos de alto desempenho exigem fine-tuning e RAG contínuos, mastigando dados proprietários sem parar.
Esse ciclo transforma o que era um custo OPEX previsível em um ralo de CAPEX instável. Um simples erro de código no prompt de um agente que o faz entrar em loop infinito tentando ler um banco de dados corrompido durante um fim de semana pode inflacionar sua fatura de nuvem em dezenas de milhares de dólares em apenas 48 horas, sem qualquer assinatura de gerente financeiro. E como o board pode então blindar o fluxo de caixa e a margem EBITDA? Como sair dessa névoa de inovação e exigir métricas reais, Alex? O Conselho precisa parar de aprovar cheques em branco disfarçados de orçamentos de inovação digital. É um imperativo inegociável que a adoção de IA seja reconduzida ao escrutínio implacável do retorno de capital empregado, baseado no impacto unitário real. O CFO e o CIO devem ser enquadrados, exigindo mecanismos de contenção de custos de nuvem de última geração, o FinOps. Sarah, o teste do ácido para qualquer boardroom, para qualquer decisor que tenha o CPF na reta, reside em duas perguntas incômodas e cruéis que devem ser feitas ao seu time de IA e tecnologia na próxima reunião. Primeira, a nossa controladoria possui uma contabilidade precisa que nos revele exatamente qual é o custo por decisão algorítmica, CPDA? Qual o custo marginal em inferência cada vez que nosso agente gera uma análise preditiva ou audita uma frota? O ganho líquido de não ter um humano ali compensa matematicamente a tarifa computacional? É uma pergunta direta, sem espaço para jargões. Precisamente. E a segunda, igualmente brutal. Os nossos sistemas agênticos estão programados arquiteturalmente, com barreiras orçamentárias de encerramento automático, os chamados hard limits, em código. Se um fluxo autônomo exceder o consumo limite de, digamos, R$10.000 em inferência, numa única tentativa de reconciliação de dados, a arquitetura paralisa a máquina de forma autônoma antes de causar uma ruptura no orçamento mensal? Se a equipe não souber responder a essas perguntas com dados concretos e arquiteturas implementadas, a sua empresa está de fato em risco financeiro e fiduciário grave. O C-Level que desconhece a fatura oculta dos tokens está na prática executiva, transferindo a margem de lucro para as operadoras de nuvem do Vale do Silício. É uma visão fria, mas necessária. Reestruturar e dominar essa nova base de custos tecnológicos é, sem dúvida, a última fronteira de defesa da solidez empresarial. Garantir essa disciplina financeira cega à máquina para que o líder possa operar não na urgência do desespero, mas na cadência calma da maestria estratégica. A ilusão do custo marginal zero foi sepultada pelas leis inegociáveis e caríssimas do consumo computacional avançado. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.